Eu sempre fico meio embasbacado quando eu lembro que o Paul Thomas Anderson tinha só 26 anos quando ele dirigiu esse filme. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E no finalzinho desse mês a gente vai ter a estreia de Uma Batalha Após a Outra, o filme com Leonardo DiCaprio, que é um novo projeto do Paul Thomas Anderson, ou PTA, que é um dos nomes preferidos aí da galera cinéfila, né? Eu até tentei mesmo montar uma agenda para fazer uma retrospectiva de todos os 9 filmes anteriores do PTA até a estreia desse novo, mas não ia dar muito certo, não ia conseguir, fazer um lançamento que não prejudicasse, as estatísticas de outros vídeos. Então eu resolvi escolher 4 filmes do PTA, já anunciei 3 deles lá, o outro vai ser uma surpresa, mas hoje eu vou falar sobre um dos grandes trabalhos da carreira do PTA, talvez o filme que realmente formou ele como cineasta, que é o Boogie Nights, Prazer Sem Limites, o filme lançado em 1997. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, PTA, pessoal, eu gosto bastante da maioria dos filmes dele, por incrível que pareça, tem um grande filme do PTA que eu ainda não assisti e eu vou assistir pela primeira vez para esse especial aqui, Eu nem vou falar qual que é, vocês vão descobrir na hora que ele chegar, mas o Boogie Nights é um que eu assisti há um tempo atrás, eu sempre ouvi coisas muito boas sobre ele, Eu lembro quando o meu time apresentou a Boogie Nights, foi uma experiência muito marcante, Não só pelo tema, obviamente, Ele é um filme que é praticamente uma grande odisseia aí pelo cinema pornô americano dos anos 70, mas de como ele realmente tem muito carinho e amor pela arte que existe ali e especialmente pela execução, O Boogie Nights é o segundo filme da carreira do Paul Thomas Anderson, ele vem logo depois do Jogada de Risco, o Hard Eight, com o Philip Baker Hall e o John C. Reilly, que inclusive assisti pela primeira vez na semana passada, eu não tinha visto ainda, e é um ótimo cartão de visitas, Ele mostra aí que o Paul Thomas Anderson já chega bem formado em vários aspectos, ele é uma cria de escola de cinema, não chegou a ficar, durante muito tempo no curso. Existe uma história muito famosa onde um professor falou mal de Exterminador do Futuro 2 e ele resolveu que escola de cinema não era para ele, então ele começou a trabalhar bastante aí nesse setor de assistente de direção, produtor de TV, se envolveu em vários projetos, ele ia atrás de muita coisa, produziu vários curtas-metragens e filmes caseiros com a câmera do pai dele. Um desses projetos que ele fez na escola, quando ele tinha 18 anos de idade, foi um documentário falso que retratava a vida de um ator pornô fictício chamado Dirk Diggler. O PTA fala que ele era fascinado pelo mockumentary This Is Spinal Tap do Rob Reiner e resolveu trazer aquela abordagem na vida de uma estrela pornô em cerca de meia hora de produção, e isso ajudou ele a desenvolver a semente do que viria a ser o Boogie Nights. E quando o PTA faz o Hard Eight, tem lá um sucesso quando aquele filme chega no Festival de Sundance, ele resolve trabalhar num roteiro expandindo aquela história até chegar no Boogie Nights, que é um projeto que rapidamente ganha a atenção do Michael De Luca na New Line Cinema, que acabaria sendo o lar dos primeiros filmes do Paul Thomas Anderson. Ele convence superiores e executivos a comprar aquele roteiro, e o próprio Paul Thomas Anderson, já sairia da experiência do Hard Eight, que foi um pouquinho complicada, Ele conta que não conseguiu controle criativo total na sala de montagem, eles até trocaram o nome do filme, que antes se chamaria Sydney, para Hard Eight, que parecia um pouquinho mais comercial. Então o PTA chega na New Line com várias exigências, eles se encontram no meio do caminho, uma produção de rated R, abaixo de 3 horas de duração, mas que acaba tendo um roteiro tão elogiado, tão quente, que atrai muito talento pela indústria. O Bob Shaye, presidente da New Line Cinema, gosta bastante da ideia, ele apoia, que o Paul Thomas Anderson faça o filme à maneira que ele quisesse, e um dos elementos centrais era o elenco, claro. O PTA queria, como quase todos os diretores da época, o Leonardo DiCaprio para protagonizar o filme, e ele chega até a conversar com o DiCaprio, mas é que ele estava, já comprometido com o Titanic, ele gosta do roteiro e recomenda o Mark Wahlberg, que tinha feito com ele o Diários de um Adolescente, que foi inclusive
onde o PTA viu que o DiCaprio poderia fazer aquele projeto. Ele gosta do Mark Wahlberg também, eles conversam, assinam aí para fazer, então ele vai atrás de todo um outro gigantesco elenco que envolve, né, a Julianne Moore, a Heather Graham e principalmente o Burt Reynolds, num dos papéis centrais da produção. É um papel que foi recusado por muitos outros atores como Harvey Keitel, Bill Murray, Warren Beatty, até ele chegar no Burt Reynolds, que foi uma verdadeira dor de cabeça. Eu li muitos artigos e histórias sobre a produção do Boogie Nights, que inclusive orçada aí em 15 milhões de dólares, um valor até que elevado para uma produção menor na New Line Cinema. O Burt Reynolds quase socou Paul Thomas Anderson na produção desse filme, né? O que a gente lê dos depoimentos aí de vários atores e pessoal da técnica é que o Burt Reynolds se sentiu um pouco diminuído, né? Por ser aquela estrela veterana de Hollywood do passado, agora num cenário cheio de novos atores, de novos diretores, o PTA, de novo, com apenas 26 anos de idade. Então, foi uma filmagem um pouco tensa por conta dessa relação dos dois. O Burt Reynolds tentava sair do projeto, ele aparentemente não tinha gostado do resultado inicial do filme, mesmo indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante, mas o Reynolds já tinha falado algumas vezes antes dele morrer, nos últimos anos, que ele gostava, assim, do resultado, que ele gostou, né, de tudo que acabou acontecendo, mas isso não deixa de ter sido uma experiência difícil para os envolvidos, né? O Boogie Nights, ele acabou sendo lançado nos cinemas em 1997 com um grande impacto, né? Quando a gente pega para assistir o Boogie Nights, ele é quase que uma cápsula de tempo, né? Ele tem um recorte muito preciso e bem feito e caloroso de um período no tempo, né? Ele não é um filme dos anos 70, mas ele parece que foi feito naquela época e vendo hoje, né, acho que o impacto permanece o mesmo. Eu considero, assim, um excelente filme que vai, né, do cômico, do divertido até o dramático e o desesperador com muita facilidade e com muita habilidade. A história do filme é ambientada em 1977 e segue a ascensão de Ed Adams, vivido por Mark Wahlberg, quando é descoberto pelo diretor de filmes pornô Jack Horner, vivido por Burt Reynolds, e acaba se transformando no influente e popular astro Dirk Diggler. Então, é basicamente a sua grande história de ascensão e queda em Hollywood, na indústria do cinema, mas com a pequena vírgula, aspas, que a gente está falando aqui da indústria pornô do cinema americano dos anos 70, particularmente no San Fernando Valley, que é onde o PTA cresceu e é de onde ele traz muitas das histórias de infância dele também. E isso por si só já traz uma característica um pouco satírica para o filme, porque você está olhando para aquelas grandes histórias de superação e de talento e sucesso sob a ótica de um gênero que é muitas vezes subjulgado, né, que hoje que praticamente não existe mais, né? Eu não vou entrar numa tangente aqui da popularidade do cinema pornô, mas isso meio que não existe mais hoje, né? Nos anos 70, o período que esse filme está olhando, era quase que uma indústria paralela, né? Você tinha grandes nomes, grandes astros, e o que o Boogie Nights tenta mostrar especialmente aqui é carinho e talento, né? O Mark Wahlberg é o protagonista desse filme, eu acho que ele tá muito divertido, muito convincente como o Dirk Diggler, mas o melhor arco, de longe, né, é o do Jack Horner, é o Burt Reynolds, porque ele nunca se coloca como menos do que um cineasta, né? Ele tem muito amor e paixão pelo que ele faz, ele diz, né, que ele quer fazer filmes com coração, com uma grande história, ele quer fazer cinema, né? E ele coloca isso de uma forma um pouquinho escatológica, um pouquinho bruta, né, quando ele fala, eu quero que o público, né, permaneça dentro da sala de cinema, mesmo depois que eles já gozaram, né, então tem esse humor meio descarado, assim, que eu considero muito, muito inteligente, né, a escrita do Paul Thomas Anderson nesse filme, dos diálogos de personagens, é muito rica, é muito natural, você sente que são figuras reais ali, e é algo que ele já estava antecedendo um pouquinho que ele faria no Magnolia em seguinte, de trazer várias perspectivas, vários personagens diferentes em um universo muito rico, né? Além do Dirk Diggler, além do Jack Horner e do Burt Reynolds, você segue muito a trajetória dessa mãe, que é atriz pornô também, vivida pela Julianne Moore, tem uma questão com o filho ausente dela, como ela é uma mãe ausente para o filho, na verdade. Além da jornada da patinadora da Heather Graham, que é uma estudante de ensino médio que está envolvida no ramo pornô, do ator vivido pelo Don Cheadle, que tem toda uma subtrama aí onde ele trabalha em lojas de shopping para vender equipamentos de som, até figuras menores como o John C. Reilly, o Philip Seymour Hoffman, o William H. Macy, né, que é praticamente um assistente
assistente de direção, cujo grande arco nesse filme é o fato de que a esposa dele é constantemente, né, traçada por outros atores ao longo de situações diferentes. Então é um daqueles filmes que me lembra muito o que o Tarantino fez no Era Uma Vez em Hollywood, que é um recorte do período, né, onde a história ela é muito simples, muito linear, mas você vai pegando pedaços e trechos de vidas alheias naquele setor, né? E eu considero isso super bem feito, né? Não só pelo texto, mas especialmente pela reconstrução de época, né? O design de produção, o trabalho de figurino do Mark Bridges, a extensa coleção de trilha sonora diegética do final dos anos 70 e começo dos anos 80 que vai aparecendo aqui. Tudo isso é de primeira linha. A fotografia do Robert Elswit, né? Que desde o primeiro filme do PTA é um colaborador fiel, e a forma, né, como o PTA abre esse filme com um longo plano sequência, na época em que, né, um plano sequência era algo bem difícil de fazer, entrando dentro dessa boate, acompanhando vários personagens, é quase como se fosse, né, eu acho divertido como o PTA é um grande aprendiz do Martin Scorsese, porque ele abre esse filme simulando o plano sequência do Copacabana do Bons Companheiros, né, de mostrar o Jack Horner e a Julianne Moore entrando nessa boate, e ele encerra o filme, né, com uma cena de monólogo, onde Mark Wahlberg, já aí como Dirk Diggler, tá falando com ele mesmo no espelho, é bem parecido com o final do Touro Indomável, né, quase aí duas cenas muito emblemáticas da carreira dos Scorsese, que o PTA, não vou dizer copia, né, mas ele copia, mas ele faz uma referência muito forte, podemos dizer assim. Mas, de novo, né, para alguém nos seus 26 anos, assim, né, com domínio de narrativa, tem vários outros planos sequências, takes, que vão capturando o embaraço de uma situação, o humor, né, a forma como, por exemplo, a gente vê a primeira cena em que o Dirk Diggler, do Mark Wahlberg, tá junto com a Julianne Moore numa gravação. Existe uma jogada de montagem tão interessante, né, porque você escuta os gemidos e gritos dos dois enquanto você tá vendo a lente da câmera, enquanto você vê a película rodando por dentro da câmera, quase, né, jogando aí uma semiótica de que o cinema em si é tão prazeroso, né, e isso é feito de uma maneira muito sutil, né, óbvio, o filme ele tem muita nudez, tem muitas cenas de sexo, mas esses momentos assim, né, onde o PTA consegue trazer o amor pelo cinema, o amor pela craft, pela técnica que está sendo mostrada ali, isso me surpreende bastante, né? Me surpreende até o fato de que uma certa porção do filme existe uma discussão entre o Jack e um outro investidor que é vivido pelo Philip Baker Hall, inclusive do Hard Eight, falando que o futuro é o digital, não é mais a película, vai ser o VHS. Então eu falei, caramba, olha aí, né, no começo dos anos 80 desse filme eles já estão discutindo aquele embate da fotografia de película e digital, só que obviamente aqui, né, falando sobre VHS, não é bem o digital, mas é um filme que já estava, né, mostrando como que até a indústria pornô tava de olho nessas mudanças, né? E de novo, acho que é por isso que eu gosto tanto do personagem do Burt Reynolds, né? Ele é um sonhador, né? Ele é um artista de verdade, e o filme retrata isso muito bem, mesmo quando a gente consegue chegar naquele período que ele é um pouquinho mais dark, né? Onde a gente vê os personagens viciados em drogas, já com sucesso além da cabeça, tomando decisões muito infelizes, que leva também a um dos grandes momentos do filme, né? Que é quando o Dirk, o John C. Reilly, o Philip Seymour Hoffman e esse personagem meio maluco do Thomas Jane estão tentando enganar um traficante de droga, né? Levando acho que um saco de farinha, algo que não é droga de verdade, e é o Alfred Molina nessa cena. Que sequência tensa, né? Pelo uso dos fogos de artifício, pelas bombinhas que um personagem de fundo tá estourando o tempo inteiro e você nunca sabe quando que os tiros vão começar a voar. É um daqueles filmes meio que imprevisíveis, né? Onde tudo pode acontecer, onde a narrativa tá à mercê dos personagens, sejam eles bons ou ruins, você tá lá sempre acompanhando e a jornada é incrível. É divertido, é desesperador, mas acima de tudo assim, né, eu odeio usar esse termo, mas é uma carta de amor a quem trabalha com cinema, né, independente se é o cinema hollywoodiano, o independente ou o pornográfico, o Paul Thomas Anderson com esse filme aqui mostra que existe sim talento e paixão em todo tipo de arte. Pra Boogie Nights, Prazeres Sem Limites, eu dou uma nota 10.
Pois é, esse daqui é um dos meus filmes preferidos do Paul Thomas Anderson, com toda certeza. Vai ser muito divertido falar sobre a carreira dele aqui. Mas antes, né, claro, tem que falar sobre o lado financeiro, porque o Boogie Nights estreou de forma bem limitada em 10 de outubro de 1997, com 50.168 dólares, que ajustado para a inflação cresce um pouquinho para 100 mil, levando a uma bilheteria doméstica de 26,416 milhões, que ajustado para a inflação cresce para 53,169 milhões, e no mundo inteiro um valor de 43,117 milhões, que ajustado para a inflação sobe aí para 86,784 milhões. O filme ainda teria, né, indicações ao Oscar de melhor roteiro original, ator coadjuvante para Burt Reynolds e atriz coadjuvante para Julianne Moore. Então, é um filme que definitivamente coloca o Paul Thomas Anderson no mapa e já prepara ele aí para o próximo grande filme dele, é o próximo filme que eu vou comentar aqui no canal, que é o Magnolia, de 1999. Não percam, deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham da carreira do PTA e o que vocês acham, claro, do Boogie Nights, que permanece aí tão emblemático quanto no dia que ele saiu. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.